Em Contigo Sim, Geraldo reúne em seu quarto as 3 domésticas e o motorista, para comunicar sobre o desaparecimento das joias de Beatriz. O empresário explica que não está acusando ninguém, mas precisa saber o que aconteceu. Pablo comenta que raramente entra na casa e só sobe para os quartos se for chamado. Adela, por sua vez, afirma não saber nem de quais joias o patrão está falando, pois nunca as viu. E Luz, por sua vez, jura que não sabe de nada sobre o sumiço dos berloques de Beatriz. Samantha aparece no quarto do pai, acompanhada por Mirtes, que pede desculpas por estar se metendo, mas diz ao amigo que ele deveria fazer uma denúncia. O empresário contemporiza e afirma que não será necessário chegar ao extremo com o assunto. Porém, Samantha, já histérica logo cedo, afirma que vai seguir adiante e vai avisar as autoridades sobre o furto, e ainda diz que quem não deve, não teme. Pablo resolve dar seu palpite e diz ao patrão que mete a mão no fogo pelas colegas, pois são todos honestos. Mas Samantha continua acusando Adela e Ângela do roubo. Geraldo pede que todos se acalmem e Luz sai do ar por alguns instantes, lembrando do dia em que viu Samantha e Oscar no quarto de Geraldo, justamente mexendo nas joias de Beatriz. O empresário nota e pergunta à doméstica se ela tem algo a dizer, mas a moça só afirma que podem futricar em todas as coisas dos funcionários da casa, pois não vão encontrar nada. Geraldo tranquiliza todo mundo dizendo que jamais seria capaz de fazer uma coisa daquelas e não vai fazer nenhuma denúncia. Pra quê? Samantha surta e insiste na ideia de chamar a polícia, pois não se conforma com a passividade do pai. O homem perde a paciência e manda a filha calar a boca, ao mesmo tempo em que manda Mirtes embora de seu quarto. A megera insiste, mas ele diz que quer que elas saiam imediatamente dali. Antes de dispensar os funcionários, o empresário pede desculpas e agradece a todos pelo carinho e pelos serviços que eles têm prestado à família. Porém, ele percebe que Adela ficou chateada com o circo de Samantha e tenta falar com a mulher, que o dispensa, apenas com um aceno. A advogada avisa que precisa ir trabalhar, mas vai avisar as autoridades que se dedicam a encontrar crianças desaparecidas. O mecânico, que de bobo só tem a cara, aproveita para pegar na mão da advogada e agradece a ajuda. E no hospital, Ângela chega correndo da universidade para se vacinar. Enquanto isso, na cozinha da mansão Vega, Luz comenta com Adela que nunca se sentiu tão mal na vida, como com o que acabou de acontecer. A moça revela que não vai com a cara de Samantha e Mirtes, pois acha as duas um nojo. A cozinheira, que também está magoada, conta que nunca em sua vida pegou algo que não fosse seu e que também nunca tinha sido tratada daquela maneira, pois praticamente acusaram a ela e sua filha de ladras. Porém, Samantha aparece na cozinha, acompanhada de Mirtes, e manda Luz deixar Adela sozinha, pois precisam conversar com a cozinheira. A doméstica diz que prefere ficar, mas a influencer, delicada como sempre, grita: "Eu não pedi a sua opinião, mandei que você saísse." Adela aconselha a amiga a seguir as ordens da moça, para não se meter em problemas. Segundos depois que Luz sai, Mirtes abre seu bocão e diz: "Se você tem um pouco de decência, deveria devolver as joias que você pegou." Calmamente, e olhando firme para a bruaca, Adela responde que nem ela, nem a filha estão envolvidas no sumiço das joias. Samantha resolve dar seu palpite, e lembra que Elba já trabalha na casa há muitos anos, e nunca sumiu nada. Ela ainda lembra que com Luz, também aconteceu a mesma coisa e completa: "Portanto, as únicas suspeitas aqui são você e sua filha." Mas a cozinheira não se mixa e responde: "Que pena, mas não fomos nós, e não vou repetir." Samantha, mais uma vez, interrompe a mulher e avisa que é melhor ela não bancar a esperta. Luz escuta tudo escondida atrás de um móvel da cozinha, principalmente quando Samantha começa a humilhar Adela e Ângela. Sem perder a classe, a cozinheira responde com um meio sorriso: "Eu não vou permitir que você nos insulte e nos trate mal. Minha filha é uma mulher decente, assim como eu." Mirtes começa a rir e é acompanhada pela influencer. A megera perneta ainda diz que a cozinheira está sendo tratada exatamente como merece e acrescenta: "Ou será que você acha que temos que ter alguma consideração por duas ladras?" A mulher se irrita e responde: "Pensem o que quiserem. Eu não roubei nada, e nem a minha filha." A influencer então sugere que Adela devia aproveitar que ainda não foi oficialmente acusada de nada e se mandar. Mas Mirtes comenta que a mulher nunca vai sair dali por vontade própria, pois descobriu uma mina de ouro e ainda diz: "Basta ver o que a filha destazinha fez com meu filho." Porém, sem levantar o tom de voz, Adela diz a Mirtes que, mesmo que ela seja amiga da família, não tem o direito de insultá-la, nem tampouco a Ângela.
Indignada, a socialite ameaça a cozinheira, dizendo que vai convencer Geraldo a denunciá-la para a polícia e mandar as duas para a cadeia. Algumas horas depois, Geraldo chega ao escritório e encontra Abraão, que conta que, apesar da investigação que fez, não encontrou nada, e o que comentou antes foi uma pista falsa, pois Álvaro está limpo. No setor de vacinação, Ângela se senta para tomar sua dose do remédio. Como combinado, o enfermeiro troca a medicação e aplica a droga na enfermeira. Enquanto isso, Mirtes recebe um interessado em comprar a sua galeria. O homem diz que ficou impressionado com a coleção de obras, principalmente com os quadros de Beatriz. Os dois fecham negócio e combinam de assinar o contrato de compra e venda. E Ângela, que foi procurar Leonardo para falar sobre a situação de Guibo, contando que a cirurgia do menino não deu certo, começa a passar mal. O médico percebe, mas ela nega e continua falando sobre a possibilidade do garoto entrar no programa da fundação. O rapaz entrega os formulários que precisam ser preenchidos por Luz para a internação do menino, e a enfermeira cai desmaiada como uma jaca podre. Leonardo se apavora e, mais uma vez, pega a moça no colo e a leva para a enfermaria. Do outro lado da cidade, Abel continua procurando por Estrelinha. A garota vê o marmanjo e se esconde, enquanto ele liga para Luz, avisando que ainda não tem notícias da menina. No hospital, Nélida chega correndo à enfermaria, e Leonardo conta que a pressão de Ângela está muito baixa. Os dois correm para atender a enfermeira com os primeiros socorros, enquanto a moça continua inconsciente. Aos poucos, Ângela recobra a consciência e sente muita dor. Os dois percebem que ela está com hemorragia. Ela se apavora e pede a Leonardo que salve seu bebê. No cortiço, começa a faltar água. Abel, todo ensaboado, sai do banheiro gritando que cortaram o abastecimento. Na hora do almoço, Geraldo vai comer em casa e Adela diz que a comida já está pronta, avisando que aquela é a última refeição que ela vai fazer para ele. O empresário quer saber o que está acontecendo, e com lágrimas nos olhos, a mulher diz que nem ela, nem a filha são ladras, e não admite ser humilhada, explicando que este é o motivo do seu pedido de demissão. Nesse meio tempo, Dário vai falar com Clarinha sobre sua reabilitação, mas a moça não resiste, e diz ao pediatra que o único passo que quer dar é beijar o rapaz e lasca aquela bicota no médico. Na enfermaria, a ginecologista chega para atender Ângela e diz que a hemorragia da moça não quer ceder, explicando que ela teve uma ameaça de aborto e o bebê corre risco de morte. Chorando, a enfermeira conta que não sabe o que aconteceu, pois estava tudo bem com sua gravidez, e lembra que a única coisa que fez diferente foi receber a vacina que o hospital estava administrando aos funcionários. Leonardo avisa que vai falar com Nélida para tratar da internação de Ângela, e a ginecologista diz que a moça terá que permanecer em repouso absoluto para poder salvar o bebê. Nélida pega Dário no maior beijo com Clarinha e sai correndo. Sem jeito, o rapaz se afasta da paciente dizendo que aquilo não pode acontecer, pois além de ele ser o médico dela, a moça também é muito jovem para ele. Mas a mocinha lembra que já tem 18 anos e não vê nada demais em gostar dele. Na maior saia justa, Dário revela à garota que não importa o que ele sinta por ela. Não é possível uma relação assim entre médico e paciente, pedindo a ela que se esqueça do que acabou de acontecer. Enquanto isso, Geraldo, que não entendeu a decisão de Adela, tenta convencê-la a permanecer no serviço, mas ela explica que não pode continuar trabalhando em um lugar onde está sendo acusada de roubo, e revela que Mirtes e Samantha deixaram isso bem claro há alguns minutos quando foram falar com ela na cozinha. E por mais que Geraldo tente, Adela não muda de ideia. No hospital, Dário vai falar com Nélida para tentar explicar a situação, dizendo que a paciente está confusa. Porém, a enfermeira responde com uma pergunta, e quer saber se o pediatra, por acaso, também não está confundindo as coisas. A mulher resolve dar um conselho e diz que, se ele está sentindo alguma coisa por Clarinha, deveria se afastar. Leonardo chega e pergunta se ela conseguiu a autorização para a internação de Ângela. E a enfermeira responde que estava justamente pedindo a Dário para assinar a autorização de incapacidade, pois assim, a moça poderá continuar recebendo seu salário normalmente. Na periferia, Félix chega para dar um presente ao filho, mas dá de cara com Abel todo ensaboado, que está discutindo com os vizinhos sobre a situação da água. O sujeito aproveita para tirar onda com a cara do mecânico, mas Abel pergunta o que ele está achando de tão engraçado. Nancy, que está junto com o rapaz, sugere que ele fale com seu amigo na companhia da fornecedora de água e os moradores já começam a torcer pelo bandido. Na casa de Geraldo, Luz pede desculpas por não ter contado antes, mas como Adela se demitiu, resolveu dizer a ele que viu Samantha mexendo no quarto do patrão, justamente onde Beatriz guardava as joias. O empresário, decepcionado,
comenta que não acredita que sua própria filha tenha sido capaz de fazer tal coisa. Porém, a doméstica explica que tem quase certeza que Samantha fez aquilo com a intenção de prejudicar Angela. O homem diz que não pode acusar a influencer de nada sem provas, porém, sabe que a dela está chateada, pois não quis permanecer no trabalho, mesmo ele garantindo que não iria acontecer nada. Angela, que não para de chorar, conta à ginecologista que acha que foi sua culpa a ameaça de aborto, mas a médica diz que isso pode acontecer pelas mais diversas razões. Nélida aparece dizendo que os documentos de internação da moça já estão prontos, e a doutora, ao sair do quarto, pede à enfermeira-chefe que avise a Geraldo sobre o que aconteceu. Em casa, o empresário continua se desabafando com Luz e fala de sua falecida esposa com saudades. Indignado com o que acabou de descobrir, ele diz que é o cúmulo que Samantha tem apego às joias da mãe só para fazer mal a uma pessoa. Triste, ele diz que precisa ir trabalhar, mas agradece à doméstica pela confiança. E justamente no hospital, outro rolo começa a acontecer. É que Leonardo resolve avisar Álvaro que Angela foi internada com urgência, pois estava tendo um aborto espontâneo. Na enfermaria, a moça liga para a mãe, contando o que aconteceu e pedindo a Adela que vá vê-la. Álvaro chega correndo e chorando, diz a moça que sente muito o que aconteceu. A enfermeira, que não consegue parar as lágrimas, diz ao rapaz que não quer perder a criança. Chorando, Álvaro coloca a mão na barriga da garota e começa a conversar com a criança, se apresentando como seu pai. Leonardo, escondido atrás da porta, escuta tudo e acaba ficando comovido com a situação, quando Álvaro pede a Deus pela saúde do filho que está para nascer. O médico resolve entrar e se coloca à disposição, mas o Sr. Topete cria o maior debate dizendo que tem certeza que o rapaz estava torcendo para que Angela perdesse o bebê. O sangue sobe e Leonardo começa a gritar. Os dois acabam discutindo feio, como sempre. A coisa cresce e Álvaro, irritado, chega a acusar o doutor de fazer todo o possível para que os dois se separassem, e com isso, chegou a colocar em risco a vida do bebê. Aproveitando a oportunidade, Álvaro ainda joga na cara de Leonardo que aquela criança é a prova do amor que existe entre ele e a enfermeira. Angela, que não consegue se controlar, pede aos dois que saiam de seu quarto imediatamente. A médica ginecologista chega e dá a maior bronca nos rapazes, dizendo que a paciente precisa ficar tranquila por causa do seu estado de saúde. Mas o galinho de briga resolve enfiar as mãos no bolso e joga na cara de Josefina que ele é o diretor administrativo do hospital. Porém, sem papa na língua, a médica diz que ele pode ser o presidente da república, que ela não tá nem aí, e se está afetando alguma de suas pacientes, vai ter que se ver com ela. Agora, o metido à besta resolve contar que é pai da criança que Angela está esperando, e toma outra da médica que avisa que, se é assim, ele deveria ter mais consciência da situação da enfermeira, pois qualquer estresse pode provocar novamente uma ameaça de aborto ou a perda do filho por completo. Enquanto isso, o enfermeiro liga para Samantha e conta que o plano funcionou, pois Angela foi internada com hemorragia. Geraldo aparece no hospital e dá de cara com a filha. A moça diz que precisa falar com ele sobre umas questões de relações públicas da empresa. Com toda a calma, o empresário pede que a moça o acompanhe até seu escritório, pois também precisa conversar com ela. Porém, Nélida aparece correndo e avisa a Geraldo que Angela teve hemorragia e foi internada às pressas para evitar um aborto espontâneo. A cara cínica de Samantha é a melhor. No cortiço, enquanto a discussão sobre a água continua, Adela aparece e avisa a Abel que Angela foi internada de urgência, com hemorragia, pedindo que ele avise a Luz e a Pablo. Nesse meio tempo, Abraão vai falar com Álvaro e quer saber por que ele enviou as fotos comprometedoras por e-mail. O rapaz diz que aquilo foi só uma lembrança e ainda aconselha o advogado a tirar umas férias e passar mais tempo com a família. Ou o e-mail também pode chegar à esposa e aos filhos do sujeito. Geraldo vai ver Angela na enfermaria e tenta reconfortar a moça, dizendo que ela e seu filho têm um anjo que está cuidando dos dois lá do céu, e este anjo se chama Beatriz. Nesse meio tempo, Luz recebe uma ligação da secretária do hospital, avisando que Leonardo quer ver Guibo para saber se o menino se enquadra no programa da fundação para que possa realizar seu tratamento. Em outra ala, Dário tenta explicar a Clarinha que ela está confusa com a situação e que isso é normal. Ele explica que o que ela está sentindo é transferência, mas não pode sentir o que sente pela moça. Ela insiste e os dois acabam se beijando novamente, mas o rapaz, assustado com seus sentimentos, sai correndo do quarto, dizendo que aquilo não pode mais acontecer. Na direção do complexo hospitalar, Samantha diz ao pai que sente muito pela situação de Angela.
Mas Geraldo dá na lata da moça e diz que não acredita que ela esteja sendo sincera. A moça rebate e afirma não merecer tanta desconfiança, pois afinal, não é um monstro. O empresário, que não tá afim de aturar mais um piti da moça, responde que os dois não estão ali para discutir a situação da enfermeira e sim falar sobre o sumiço das joias de Beatriz. A influencer quer saber o que o pai decidiu sobre o assunto, mas ele inverte o jogo, dizendo que é ele quem quer saber o que ela decidiu e espera que dessa vez a moça diga a verdade. Se fazendo de ofendida, Samantha pergunta se Geraldo acha que ela é responsável por isso também, mas o empresário deixa claro que sabe muito bem do que ela é capaz, quando quer fazer prevalecer a sua vontade. A Patty tem um ataque e, se tremendo toda, reclama: "Agora sou culpada de tudo o que acontece no mundo. Eu não tenho nada a ver com isso. Você acha que eu gosto que você sempre leve em consideração o que Angela e Adela te contam ao invés de se importar com a palavra de sua própria filha? Desde que me apaixonei por Álvaro, para você não sou nada. Você me odeia, me despreza. Você não se dá conta de como mudou comigo. Você não me ama mais. É como se eu tivesse dado uma punhalada em seu coração. E por mais que Geraldo diga que ama a filha, ela vai embora e o deixa para trás." Abraão aparece bem na hora e pede para falar com o chefe. Enquanto isso, em outra ala do hospital, Félix, Luz e Gibo estão na primeira consulta do garoto com Leonardo e o médico especialista. Na direção, Geraldo recebe a carta de demissão de Abraão, mas não aceita o documento, dizendo que o advogado não pode sair assim da empresa, pois afinal é um dos sócios do consórcio. Por mais que o empresário insista, o homem diz que vai manter as ações que tem na empresa, mas não vai mais participar administrativamente do negócio.